Fala galera do YouTube, quem fala é o Mitology e eu vim trazer aqui um assunto para vocês muito bom. Que assunto que é esse? É quando que eu devo alongar uma operação e quando que eu não devo alongar uma operação. Quando que eu faço um scalp, quando que eu pego tendência, quando eu opero consolidação, quando eu alongo uma operação. Então, antes da gente entender isso, a gente tem que entender um candle, tá? Então, vamos abrir aqui a minha tabelinha mágica, tanã, aberta aqui, beleza? Um candle, deixa eu riscar aqui, ó, um candle, ele funciona aqui. Ele vai ter uma abertura, um fechamento, uma máxima, uma mínima. Fins que esse candle preto que eu desenhei é um candle de compra, tá? Se ele é um candle de compra, ele teve uma abertura aqui, um fechamento em cima, uma máxima e uma mínima, beleza? O que isso indica pra gente um candle? A gente sabe que aqui e aqui é onde tem maior acúmulo de contrato. Aberturas e fechamentos são aonde tem acúmulo de contrato, ou seja, você tem uma resistência muito grande em passar porque você tem que consumir muitos contratos. Então, eles são uma espécie de suporte e resistência, ok? Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é isso. Abertura e fechamento tem acúmulo de contrato, montagem de posição de instituição, traders, enfim, tudo mais. Abertura e fechamento são pontos que o mercado tende a parar e não passar. Sabendo disso, a gente sabe que vai ter a zona de proteção, que é da abertura ou fechamento até a máxima ou a mínima. Então, aqui, o mercado ele vai sofrer digamos que uma consumação, vamos consumir bastante contratos. Então, aqui vai ter dificuldade para que ele passe, ele vai ter muita dificuldade nesse ponto, tá? Então, nesse ponto terá dificuldade em passar. E já esse outro aqui, que é o corpo, ele vai passar com facilidade. Por quê? O acúmulo de contrato está aqui. A dificuldade dele vai estar entre essa parte, tá? A dificuldade está aqui. Se aqui tem maior acúmulo de contrato, aqui foram contratos que foram realizados, tá? Então, esse é o básico de um candle. Sabendo disso, nós juntamos candles com contexto, porque um candle sozinho não indica nada, mas um contexto com um candle indica muita coisa. Então, eu tenho aqui, eu fiz um desenho para poder ficar mais fácil para vocês. Tem esse primeiro candle, montou proteção, montou proteção, montou proteção, abriu espaço de corpo, tá? Aqui você tem espaço de corpo. Ele foi, deu uns candles, corpo liso aqui, tá? Por que liso? Porque você não tem proteção, você não tem nada. Proteção é quando acumula várias dessas zonas aqui, tá? Várias delas se chamam zonas de proteção, onde tem acúmulo de contrato. Consequentemente, se ele veio aqui de uma reversão, aqui ó, ele veio aqui de uma reversão nesse ponto, vamos supor que ele deu um candle vermelho aqui antes desse verde. Se ele vem daqui, a gente sabe que o quê? Que aqui vai ter uma abertura e um fechamento nesse ponto. Então, aqui vai ter maior acúmulo de contrato. Só que a nossa proteção, ela vai começar nesse camarada. Então, desse camarada até aqui embaixo, vai ser uma zona que ele vai ter dificuldade para passar, sabendo que a probabilidade dele vai ser parar nela. Tendo também aqui essa parte do acúmulo de contrato, ele pode não passar daqui. Entendido? Então, o mais adequado é a gente realizar uma operação aqui, ou no máximo aqui. Porque a gente sabe que daqui ele vai ter dificuldade em passar. E também sabemos de dado estatístico que 80% dos rompimentos são falhos. Então, sabemos disso também. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem aqui, que saber que estamos vindo dentro dessa compra aqui, essas comprinhas. Deu aqui um padrão, entramos nele, beleza? O que a gente sabe? Que a gente tem corpo liso até esse ponto. Então, a gente pode alongar esta operação até aqui. A gente sabe que a gente pode alongar isso até ali. Por quê? Porque tem corpo liso. Então, se a gente faz uma entrada aqui, a gente vai sair dela aqui. Lembrando, estou usando só candles, tem que olhar o contexto, se vai ter um topo, se vai ter um fundo, vai ter um 50%,
mas beleza. Então, daqui até aqui você sabe que vai ser fácil. Então, você pode pegar uma operação limpa nesse ponto. Uma operação filé, uma operação boa. Normalmente elas são rápidas, não demoram muito, não demoram mais de 10, 15 minutos e você não passa calor. Essas são as operações boas, são as que eu chamo de operações longas. Isso aqui dá 200, 300 pontos, às vezes mais, às vezes dá 500, às vezes 600, depende. Aqui agora a gente tem a parte que não tem proteção. Então, que tem proteção, desculpa. Ele veio aqui e deu a mesma coisa, só que a diferença é que, olha onde começa a sua proteção. Ela começa aqui. Então, se você faz uma venda aqui, nesse ponto, você tem que ver se ele já não veio e bateu o nosso alvo, que seria aqui, onde eu tracei. Se ele subiu aqui, pegou nessa ordem e veio, você sabe que daqui ele não vai passar. Então, mais vale você fazer um scalp nisso aqui do que você querer alongar. Porque aí ele volta tudo na cara e você vai falar, ah, ele deu o martelo e voltou tudo. Claro, você não sabe o contexto, você não sabe a coisa básica que é isso aqui. Então, tem que ter isso em mente. Se você fez uma venda por aqui, ele tem proteção aqui, e a probabilidade dele é voltar. Ah, mas eu fui lá, Mitology, eu fiz uma venda aqui e ele já estava cheio de proteção. Como assim cheio de proteção? Deixa eu dar um outro exemplo aqui. Ele deu um martelo aqui, sabe? Deu um martelinho aqui. E no lado esquerdo dele aqui, ó, tava cheio de proteção. Aí ele voltou tudo, levei um stop. Sim, porque ele não tem espaço para correr. Ele está num espaço que ele vai ter dificuldade. Então, se ele tem dificuldade aqui, a probabilidade é que ele corra esse corpo liso. Se ele já tem um corpo liso aqui, ele vem e consome isso aqui. Isso aqui pode ser só um respiro, um acúmulo de contrato, um pullback. Então, você tem que levar isso em consideração. Deu um martelinho aqui, olha para a esquerda. Opa, estou numa zona de proteção. Eu vou vender? Não, eu vou procurar compra, não vou vender aqui. Então, vocês têm que ter essa noção. Isso aqui de zona de proteção, só de saber isso aqui, já deixa você à frente de muita gente, porque muita gente não faz a mínima ideia da existência disso. Então agora, falando de teoria, beleza? Vamos lá. Vocês querem um pouquinho teórico em relação a isso? Basicamente, é muita coisinha junta, mas se você estudar um básico de tape reading, você vai descobrir isso, tá? Você vai ver que o quê? Um candle, para ele subir daqui até aqui, ele vai ter que realizar muitos contratos. Aqui onde precisou de maior força, aqui fica um acúmulo de contrato. Então ele veio, pegou mais contrato, subiu. E assim vai indo, vai formando uma zona de briga aqui, tá? Que vai segurar o preço quando ele voltar. Basicamente é isso, assim, de uma maneira bem sutil. De uma explicação sutil seria isso. Agora vamos mostrar na prática. Estamos aqui. Temos um gráfico e uma atenção que eu esqueci de falar. Tendência normalmente vai consumir esses pontos, tá? Essa zona de proteção. Se você tiver a favor da tendência, possivelmente ele consumirá ela. Porque se ele está numa tendência, a probabilidade é que ele rompa o fundo e teste o fundo. Então ele vai romper o fundo para depois testar. Já falaremos sobre isso. Então, primeira coisa aqui, ó. Pá, martelo. Deu um martelinho aqui. Beleza, beleza. Qual que é o nosso contexto? Contexto básico. Ele está num fundo, ele está eliminando. Opa, eu posso comprar por quê? Porque aqui eu tenho proteção e eu tenho corpo liso. Eu tenho liso até onde? Ah, até aqui, né? Ai, que maravilha, eu tenho corpo liso até aqui. Então, se eu fiz uma compra aqui ou no próximo, eu sei que meu alvo vai ser aqui. Por quê? Porque aqui eu tenho corpo liso, tá? Consequentemente, eu também tenho fundo aqui, ó. Então, eu vou juntar fatores. Então, comprei aqui, corpo liso, fundo. Vou sair no meu fundo, ou no meu corpo liso aqui. Tá, deu aqui, opa, deu um martelo. Só que olha onde que ele tá. Ele não tá numa proteção. O que eu falei? Se ele tá numa proteção, a probabilidade é que ele tenha dificuldade e vai fazer movimento contrário. Então, eu tô numa proteção, ele veio aqui, eu não vou comprar mais aqui. Aqui eu já tô querendo vender. Olha o que eu tenho na esquerda. Olha na esquerda, olha aqui, olha o pullback, olha isso. Tudo indicando venda. Então, aqui eu vou buscar venda. Não vende aqui. Aqui deu a mesma coisa, mas ó, estamos onde? Na tendência. Qual que é o contexto? O contexto é romper, testar e replicar. Pernada, beleza? Então aqui você tem a análise do contexto favorável a ti. Aonde que ele sofreu dificuldade de novo? Ele não correu liso. Aqui, rompendo fundo, não correu lisão aqui. Olha aqui na esquerda onde que ele parou. Ah, na proteção.
Nossa, ele criou proteção aqui na proteção, que maravilha. Ah, e depois disso ele subiu, até onde? Até a proteção. Mas ele subiria até aqui, não levaria a princípio até ali, por quê? Primeiro tem essa proteção e esse fundo, ou esse fundo aqui. Então, a princípio, eu jamais pensaria em levar essa compra daqui até aqui. Eu levaria ela daqui até aqui, beleza? Aí ele veio, passou, formou esse outro candle aqui, esse outro candle de cana aqui que temos corpo liso até aqui em cima. Aí sim, a partir dele, desse ou desse, se eu fizer uma compra, eu levarei até aqui. Por quê? Porque aqui já é livre, ó. Passou livre. Qual que era o meu ponto? Eu tinha esse fundo, agora a gente está acima. O que ele fez? Ele fez uma estrutura contrária. Ele deu um topo, rompeu o nosso topo. Se ele rompeu o nosso topo, ele vai dar um pullback. Olha o contexto aí interferindo. Deu um pullback. Se ele der um pullback, aqui a gente tem daqui até aqui de corpo liso. Então a gente junta fatores e temos uma operação rápida, linda, que dá bastante pontuação. Aqui, situação contrária, juntou proteção com proteção. Olha onde a gente tem liso. Olha isso aqui. Veio, pegou, voltou para cá. Então, vocês estão conseguindo entender quando alongar e quando não alongar? Aqui seria uma operação que, se eu peguei nesse ponto, eu alongaria até aqui. Ok? Agora, por exemplo, se eu peguei uma venda nesse camarada aqui, que possivelmente deu, não vou nem falar aqui em cima, tá? Vou falar nesse outro aqui. Se eu peguei uma venda aqui, eu não vou tentar alongar ela, eu vou analisar o contexto. No contexto é o quê? Tá, no contexto eu vim de uma máxima, de uma mínima, de uns 50% e eu tive um topo duplo. Logo, se eu tive um topo duplo, meu alvo é fundo. Onde está meu fundo? Meu fundo está aqui. Então essa operação não vale a pena eu alongar mais do que aqui. Por quê? Olha, vamos olhar para a esquerda aqui, ó. Deixa eu puxar. Esquerda. O que a gente tem abaixo do fundo? Proteção. Ó, proteçãozinha ali. Não é uma operação que valha a pena querer levar daqui ao infinito. Eu até poderia tentar levá-la até aqui, mas não. Agora essa outra aqui, ó. Veio, deu um gatilho, deu um engolfo, bonito. Fizemos uma compra aqui. Vamos imaginar que a gente fizer uma compra, pegamos aqui aproximadamente. Eu tenho um corpo liso até aqui, ó. Eu vou levar até onde? Até aqui. Ah, ó, o que eu falei, igualzinho o exemplo que eu desenhei, mais uma situação para vocês. Deu um martelo. O que eu tenho na esquerda? Eu não tenho proteção? Eu não tenho dificuldade aqui para passar? Então a probabilidade é que ele venha passar para cá, ó. Eu tenho livre aqui. Então o mercado ele vai estar enxergando isso assim, ó. Deixa eu desenhar. Deixa eu desenhar aqui. Pega isso aqui. Eu não tenho nada transparente aqui, não. O mercado ele vai estar enxergando isso aqui, ó. Barreira, barreira. Ele vai estar enxergando isso dessa forma. Um monte de barreira aqui. E aqui um monte de barreira. Então a probabilidade dele é que ele caia dessa parte aqui até aqui. Entendeu? Essa é a probabilidade que aconteça. Então, galera, o que eu tô falando para vocês é isso. Então, uma das coisas que a gente vai olhar para alongar uma operação é corpo liso ou não corpo liso. É o corpo liso ou não corpo liso que a gente vai usar para alongar. A outra situação que vamos olhar, pô, eu posso alongar essa operação, é o quê? Se a gente teve uma consolidação antes, um rompimento de uma consolidação. Como assim? Aqui, ó, vamos usar esse exemplo que está bem mais claro que o outro ali de consolidação. O mercado está aqui, ó, consolidado, tá? Consolidou aqui. O que ele está fazendo para a gente? Uma cunhazinha, tá? O que acontece? Se eu pego uma operação aqui, no pullback disso, ó, tem aqui, rompeu, peguei no pullback daqui. Eu vou alongar essa operação. Por quê? Porque eu tenho uma acumulação. O mercado ele anda, acumula, estoura, anda, acumula, estoura. Ele funciona assim. Vamos mostrar aqui na prática para vocês, ó. Pegar aqui. O mercado ele veio, acumulou, tá?
estourou. Por que que ele estourou para baixo aqui? Porque a gente tinha um topo, beleza? E aqui também nós tínhamos figurinhas, ó, mais uma cunhazinha aqui, tá? Uma cunhazinha, rompeu, topo, beleza? Tinha venda. Se ele acumulou, a gente pode segurar uma tendência. Aqui, ó, mesma coisa, acumulou aqui também, mesma situação, tá? O que a gente teve? A gente teve aqui uma eliminação, então daqui a gente pode pegar uma compra desse pullback aqui e podemos levá-lo para cima. Por quê? Porque ele acumulou. Aonde mais ele acumulou? Aqui, ó, ele acumulou. Se a gente fez uma venda, a gente pensaria em levá-la mais tempo. Beleza? Por quê? Por causa desse contexto aqui. Deu errado? Acontece. Mas mesmo assim, possivelmente aqui não teria dado entrada. Aqui de novo, ó, temos essa linha de tendência, ok? O que ele fez? Acumulou. Rompeu a acumulação. Conseguiu uma venda, a gente vai tentar alongar. Ele acumulou de novo. Rompeu a acumulação. Ele vem aqui, a gente vai poder vender e tentar alongar. Beleza? Então, galera, é isso aí. Valeu, falou, bom trade a todos.